Oi, Olá! tudo Oi, bem? tudo bem? E vocês? Está me escutando bem? Me vendo Sim, bem? tá perfeito. Ótimo, que bom. Muito obrigada, viu, pelo convite aí pra gente fazer essa live hoje. Imagina a gente que tá super feliz. Ficamos sempre observando aí as lives da 3W, todos os treinamentos. A gente fica super animado de ter vocês aqui. Ah, que bom, obrigada. E como está aí em Brasília? Muito frio, muito calor? Como é que tá? Olha, depende do dia, porque Cada hora é de um jeito. cada hora de um jeito. Não chegou a ficar tão frio quanto aparentemente ficou em São Paulo, né? Um pouco no sul, mas ficou um Nossa, pouquinho frio e agora já tá calor de novo. Ou seja, tira casaco, põe uma casaco. loucura. Exato, exatamente. Por aí ainda tá frio. Tá bem frio, bem frio. Nossa, tô vendo. Mas, e dentro de casa fica muito gelado, né? Mas aparentemente a partir de quinta já melhora também. Então também bota casaco, tira casaco. É uma semaninha ali e depois Sim. passa já, né? E já volta a ficar um pouco mais quente. Ai, que bom. Pelo menos agora sim a gente vai se acostumando, né, com o clima. Daqui a pouco volta a chuva. É. Eu prefiro desse jeito. Não é verdade? Tá, Andréia. Então vamos começando falando um pouquinho, se você puder falar um pouquinho sobre você, sobre a 3W. Maravilha. Bom, como já falamos aí, meu nome é Andrea, eu sou representante da 3W aqui no Brasil. E a 3W é uma das parceiras da CI. Nós somos uma organização de high school e hoje nós trabalhamos com cerca de 40 escolas particulares nos Estados Unidos para alunos que querem fazer então o ensino médio, né? Seja por um semestre, seja por um ano ou até mesmo por mais tempo. Então, a nossa atuação é exclusiva aí com adolescentes. E a 3W, né, a matriz da 3W fica em Los Angeles. Então, eu fico aqui em São Paulo, né, fico no Brasil dando suporte aí para todas as agências e também para os alunos, é claro. E lá em Los Angeles nós temos a Natália, que também é brasileira. Ela trabalha junto comigo aí no time Brasil. E um dos papéis dela é dar suporte para todos os alunos durante o programa. Então, uma característica da 3W é que sempre o suporte será em português, sempre será feito por brasileiras. Isso faz bastante diferença, né? No dia a dia ali, naquele momento que precisa de uma ajuda, num momento ali de adaptação, ter alguém que fala português, que entende a nossa cultura, é bem importante, né? Então, nós priorizamos esse suporte sempre em português. Tá, legal. Realmente tem muitos pais que perguntam isso mesmo, né? Se precisar, como é que vai fazer? Vai ter alguém que, mesmo que ele fale inglês, vai ter alguém que vai poder realmente compreender o que ele está sentindo, o que ele está passando, e até eles Exato. mesmo, né, tirarem as dúvidas. É. Tá. E às vezes ali também o inglês ainda não é tão bom, né? Então, realmente ter alguém que fala português ali, que entende as diferenças culturais também, é bem bacana. Sim, com certeza. Agora me fala um pouquinho o que é o high school para a gente poder apresentar aqui, para a gente fazer um resumo. O que é o high school, com a duração, pré-requisitos. Fala pra gente como é que é. Não, legal. O que é o high school é ótimo, né? É uma ótima pergunta, porque às vezes a gente vê essa palavrinha aí, né? High school, e o que afinal é o high school, né? Então, o high school nada mais é do que o ensino médio no exterior. Então, nós chamamos aqui de ensino médio, nos Estados Unidos eles chamam de high school. E um fato muito importante é que o nono ano nos Estados Unidos é considerado o primeiro ano do high school. Então, para a gente, o nono ano é o último ano do ensino fundamental aqui no Brasil. E nosso ensino médio tem aí 3 anos, né, de duração. Já nos Estados Unidos, o nono ano é o primeiro ano do high school. Então, o high school tem 4 anos de duração. Então, isso quer dizer que se você está no nono ano ou vai para o nono ano, ano que vem, já quer programar aí o seu high school, você já pode sim fazer esse programa, né? E a gente tem aí algumas opções de duração e de datas de embarque.
né? Um ponto importante sobre o high school nos Estados Unidos é que o ano letivo é diferente do nosso, né? Então, o ano letivo aqui no Brasil começa em fevereiro e geralmente termina aí por volta do mês de novembro, e a gente tem julho como férias, né? Nos Estados Unidos, o ano letivo começa em agosto. Então, de agosto até dezembro, até mais ou menos o dia 20 de dezembro, os alunos têm aula. Daí eles têm 2 semaninhas ali só de férias entre Natal e Ano Novo e retomam por volta do dia 5 de janeiro até o final de maio, início de junho. Então, essa é uma diferença bem importante, porque quando o aluno quer começar o ano letivo nos Estados Unidos, ele precisa viajar em agosto, né? E tendo isso em mente, a gente pensa aí nas 2 opções de duração clássicas do high school, que é o semestre letivo e o ano letivo. Então, quem quer fazer o ano completo deve começar o programa em agosto e finalizar ali em maio ou junho. Já quem faz o semestre letivo... Desculpa te interromper. É importante isso, essa questão do semestre e ano acadêmico, né? Porque muita gente fala, eu quero fazer 6 meses de high school, quero fazer um ano. E tem essa diferença, não são 6 meses. Sim. Nem aqui você faz 6 meses. Você faz o semestre acadêmico e o ano acadêmico. Então, exatamente. A palavrinha mágica aí, né? Semestre letivo ou semestre acadêmico é justamente por isso, né? Então, o semestre letivo, ele pode ser feito de agosto a dezembro ou de janeiro a maio, junho aí. Então, se a gente faz o cálculo, o semestre costuma ficar entre 4 meses e meio e 5 meses. E o ano letivo é entre 9 meses e 10 meses, variando aí de acordo com a escola. Se você quiser fazer mais tempo de high school, eu posso fazer? A gente recebe bastante esse tipo de pergunta. E no caso das escolas particulares, sim, não tem problema, pode fazer mais tempo. A gente tem alunos que até finalizam o high school nos Estados Unidos, acabam até começando a pensar em universidade fora, então não tem problema. A escola pública nos Estados Unidos não permite isso, não permite mais do que um ano letivo de programa, mas no nosso caso aqui da 3W, nós só trabalhamos com escolas particulares, então pode sim estudar por mais tempo. E alguns alunos às vezes até nem têm essa pretensão de estudar por mais tempo, mas acabam gostando e se encantando ali, né, com o sistema educacional americano e acabam ficando. Acontece. Então existe sempre essa possibilidade aí no nosso programa. Legal. E os pré-requisitos, então, em relação às escolas particulares, é um pouco diferente? É o normal? Me fala um pouco sobre eles também. É um pouco diferente, tá? E um pouco diferente, mais flexível, na verdade, do que as escolas públicas. Às vezes as pessoas pensam que a escola particular vai ser mais rigorosa, mas não, é o contrário. A gente consegue até trazer uma certa flexibilidade nessa questão da aceitação, porque nós temos várias escolas, então são cerca aí de 40, como eu comentei. Eu tenho escolas que são, sim, mais exigentes, mas eu tenho outras que são mais flexíveis, que aceitam um aluno com inglês mais básico, ou que já repetiu de ano, ou de repente que tem uma alergia, uma condição médica. Então a gente sempre consegue uma escola aí bacana para esse aluno. Por que a gente consegue ser flexível? Justamente porque as escolas conseguem dar suporte individualizado para esse perfil de aluno. Então a gente tem um suporte de inglês, nós temos grupos de estudos diários, né, para alunos que têm aí uma dificuldade acadêmica. Algumas escolas têm psicólogo dentro ali, já incluso no valor da matrícula. Então, tudo isso torna o programa mais personalizado. A gente consegue dar uma atenção realmente para cada aluno, né? Então, basicamente, todos os alunos têm que fazer um teste de inglês na CI, é o ELTS, né? Normal, igual todos os outros. E a gente não tem uma nota mínima no ELTS. Então, se por acaso o aluno for um pouco pior no teste, né, a gente vê que ele tem um nível mais básico de inglês, nós vamos direcionar aí para escolas que tenham um bom programa de inglês. Se o aluno tiver um nível mais alto, a gente pode direcionar para outras escolas até mais exigentes. Então, o aluno ele é avaliado como um todo, o pacote completo. Então, diferente de outros programas que o aluno acaba sendo eliminado aí do programa só pelo fato de não ter o
o inglês necessário. Não é o nosso caso, tá? O mais importante para nós é que ele esteja cursando o high school, que seria o high school americano, do 9º ano ao 3º colegial. Então, se o aluno estiver em qualquer uma dessas séries, né, desses anos, ele pode se matricular em um programa nosso. A gente sempre consegue encaixar o aluno em alguma escola. A gente nunca fala não, a gente sempre procura algo aí para atender as expectativas e o perfil desse aluno também, né? Ah, que legal. E eu acho muito legal das escolas particulares que elas têm, assim, a rotina do aluno que vai ajudar ele a estudar um pouquinho mais para passar em universidades e tal, mas também tem muita atividade extracurricular, tem muitas matérias legais que você pode fazer sem ser também pensando na universidade. Me fala um pouquinho sobre como são essas matérias eletivas, como é que é a rotina do aluno. Não, é bem legal. A rotina nos Estados Unidos é bem diferente, né, daqui do Brasil, é bem dinâmica. Então, o feedback que a gente recebe dos alunos é justamente isso. Eles têm uma aula ali de laboratório de manhã, depois tem uma prática de esporte, depois tem um teatro. Então, é diferente um pouco aqui do Brasil. Geralmente a gente fica o dia inteiro na sala de aula, Sim. copiando da lousa. Então, acaba ficando até meio monótono, né? E nos Estados Unidos é bem diferente. Até por isso a gente fala que o high school é um pacote completo, porque apesar de ser um programa de estudos, ele envolve muito mais do que isso, né? Ele tem a parte de matérias, de esportes, de atividades extracurriculares, então é um programa completo, né? E essa parte de matérias é sempre uma dúvida dos alunos, algo super importante, inclusive. E é muito legal das escolas particulares, porque o aluno pode escolher a escola com base nas suas preferências. E a preferência, de repente, pode ser uma matéria, né? Pode ser uma carreira, uma área que o aluno pensa em se especializar, em seguir depois profissionalmente. Então, em termos de matérias, existem 5 matérias que são obrigatórias, né? Todos os alunos precisam estudar, que são matérias exigidas pelo MEC, né? Pelo Ministério da Educação Brasileiro. Então, quais são elas? O inglês, uma matéria de matemática, que o aluno pode escolher álgebra, cálculo, estatística, então ele tem um poder de escolha também. Uma matéria de ciências, que pode ser biologia, física, química, uma matéria de estudos sociais, história e geografia, e um esporte. Então, o bacana dos Estados Unidos é que mesmo dentro dessas matérias obrigatórias, é possível ainda ter uma flexibilidade aí e escolher matérias que ele gosta mais, né? E além dessas 5 matérias, nos nossos programas, o aluno consegue estudar mais 2 matérias que nós chamamos de eletivas, que são matérias opcionais aí voltadas para carreiras. Então, alguns exemplos dessas matérias são anatomia. Então, para um aluno que quer fazer medicina, ele pode fazer anatomia, uma matéria de engenharia, marketing, negócios, empreendedorismo, robótica, moda, arquitetura. Nossa, então, é muita coisa. São várias opções de matérias e isso é muito legal porque o aluno brasileiro, ele tem a oportunidade de se descobrir profissionalmente, né, durante o high school. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem que estudar 12, 15 matérias aí, dependendo da escola, né, e a gente não tem essa flexibilidade na grade curricular. O americano, ele acredita que cada um é um, então a gente não precisa estudar tudo igual, ter a mesma grade curricular e ser bom em tudo, né? Cada um é bom aí em algumas coisas. Então, os nossos alunos já têm essa possibilidade de direcionar aí para uma carreira que eles pensam em seguir ou testar várias habilidades para se descobrir profissionalmente. Então, essa grade curricular personalizada é muito legal, né? E os nossos alunos têm um conselheiro acadêmico que ajuda na escolha das matérias. Então, isso às vezes é até desafiador para o brasileiro, porque a gente não tem essa flexibilidade aqui, né? Ó, o Antônio falou que o irmão dele cursa 21 matérias. Isso, pois é. Gente, então, coisa demais. É muita coisa. Eu lembro que eu estudava, já faz uns anos, né, que eu me formei no ensino médio, mas eu estudava umas 15 matérias, assim, é impossível você ser bom em tudo. E realmente, é o que você impossível. falou, às vezes o aluno nem gosta da matéria, tá fazendo uma coisa que não vai servir muito para o futuro que ele tá planejando, e aí você tem que fazer isso que é obrigatório, né? Então é realmente muito interessante esse sistema dos Estados Unidos. Não, sem dúvida, é muito bacana. E os alunos não ficam, assim, desamparados, né, na escolha das matérias. Eles têm um conselheiro acadêmico e esse conselheiro ajuda o aluno até a traçar um plano de estudos, né,
pensando no que ele quer para o futuro dele. Se ele quer voltar para o Brasil, ou se ele quer fazer a universidade de lá. E aí eles traçam realmente esse plano de estudos juntos. Então, o legal é que cada aluno, mesmo alunos que estudam na mesma escola, do mesmo ano, tem planos de estudos completamente diferentes. Então, isso torna o programa super personalizado e acaba, apesar da rotina, né, que a gente estava falando, ser até mais intensa, eu diria, porque costuma ser das 8 até as 3 horas da tarde, é muito gostosa, muito prática e dinâmica. Então, os alunos não veem a hora passar, porque você está estudando aquilo que você gosta, né? Então, isso é muito bacana. E a Thaís falou, estudando muitas matérias, acaba não aprofundando em nada e nem consegue se descobrir, com certeza. Né? Eu preferia muito mais ter estudado marketing ou negócios na escola do que matemática e física, que eu nunca mais usei. Então, realmente, isso é muito bacana. E por isso, às vezes tem muita extensão dos programas, né? Os alunos acabam gostando muito desse sistema. Exatamente. E é legal que as escolas, elas são muito bem preparadas, né? Elas têm uma estrutura, assim, de louco e que os alunos acabam maravilhosos. Realmente se apaixonando. Legal. Em relação Exatamente. Em termos de... continua. Pode falar. Não, só ia complementar que em termos de estrutura, as escolas sempre têm laboratório, teatro, quadras, ginásios, academia. Então é como você falou. Além disso, além da flexibilidade, você está num ambiente ali totalmente preparado, né, para te proporcionar tudo do melhor ali. Então isso realmente, estudar dessa maneira é muito mais gostoso, né? Com certeza. Bom, eu estava perguntando sobre as acomodações, né? Se as escolas já são ótimas, imagina a acomodação. Como é que funciona, então, para as escolas que vocês trabalham? A acomodação é um negocinho bem importante, principalmente para o brasileiro, né? A gente sabe que é algo que, às vezes, a preocupação da acomodação é até maior, muitas vezes até por parte dos pais, o que é natural. A gente realmente acredita aí que se a acomodação não tá legal, o programa inteiro acaba dando ali uma desequilibrada. Então, aqui a sua câmera. Estão me vendo? Me ouvindo? Tá rolando aí? Oi, voltei? Oi? Pra mim tá normal. Pra mim, é você que tá travada. Será que sou eu que tô travada? Sou eu que tô travada, Thaís? Tá. A Raquel tá travada pra vocês? Me ouvindo, ou estão ouvindo só? Ela tá travada pra mim. Eu não tô vendo a Andreia. Raquel, tá me ouvindo? Eu não escuto a Raquel. Andreia. Tá, gente, eu tirei, deu um probleminha de conexão aqui. Eu vou chamar de novo a Andreia para participar. Problemas técnicos. Oi? Sim, eu tô te vendo, você tá me vendo? Aparentemente só a gente não conseguia se ver. Tomara que agora vá, né? Acomodação.
Vamos lá, então, vamos retomar. A gente estava falando da importância da acomodação, principalmente para o brasileiro e para os pais, né? Os pais sempre se preocupam bastante com a acomodação. Então, nós temos aí duas opções de acomodação no nosso programa. Então, algumas escolas oferecem acomodação em casa de família e outras escolas são boarding schools, que na verdade são. Agora, a Thaís falou que você está censurando. Não, eu estou te escutando. Eu tô escutando a Raquel. Tá bom. É, tá. E aí nós temos as boarding schools, né? Que a boarding school, se a gente fizer uma tradução aí para o português, é internato, mas não gosto muito dessa palavrinha porque ela soa meio um negócio meio militar, assim, né? E não é, na verdade, é super tranquilo. As boarding schools são, na verdade, alojamentos, né? Então, os alunos moram como se fossem uma residência estudantil, né? Então, no perfil de casa de família, a gente tem aí algumas características no nosso programa. O primeiro ponto é que todas as famílias são da comunidade da escola. Então, são sempre professores da escola, um funcionário da escola, ou até mesmo os filhos estudam na escola. Então, a gente tem um perfil de família que conhece ali o dia a dia da escola, são famílias super acolhedoras, participativas, que assistem ao jogo do aluno, ou uma peça de teatro, que levam para viajar, que geralmente é o que o brasileiro procura em uma casa de família, né? Então, o brasileiro, quando fala que quer casa de família, ele tem em mente isso, né? A família que vai realmente sentar à mesa do jantar, que vai passear no domingo. Então, geralmente é isso que o brasileiro espera de uma casa de família, né? Uhum. E os alunos têm um quarto próprio, um quarto individual, e a família leva e busca o estudante todos os dias na escola. Então, esse transporte diário já está incluso, né? O aluno não precisa pegar ônibus, transporte público, ônibus amarelo, nada disso. Então, é um conforto aí para ele, né? Já nas boarding schools, né? Então, os alunos moram nos dormitórios da escola, que podem ser dentro do próprio campus da escola ou em casas próximas. A gente tem aí esses dois perfis de boarding, né? E nesse caso, dentro da acomodação, ficam somente os alunos internacionais. Então, os americanos moram com os pais e os alunos internacionais ficam ali no boarding, né? É bem legal porque eles dividem a experiência com alunos que estão na mesma situação que eles. Então, é bem bacana. São as mesmas novidades, os mesmos desafios, e é até é bem bacana para abrir a mente do aluno, de conhecer outras culturas, de conhecer pessoas diferentes, né? Então eles acabam adquirindo muita independência também e maturidade, não somente no boarding, mas na casa de família também, né? E ali no boarding os quartos são sempre duplos, né? E ele divide o quarto com um aluno de outra nacionalidade, né? E aí, em ambos os casos, refeições todas inclusas. Café e jantar é na acomodação e o almoço é fornecido pela escola. Eles não levam de casa o almoço, eles realmente almoçam na escola. Então, a gente tem esses dois perfis aí de acomodação, né? Enquanto na casa de família ele tem até uma imersão maior na cultura americana, né? Já que ele fica ali realmente imerso na rotina, no dia a dia, feriados, costumes dos Estados Unidos, no boarding ele até mesmo acaba convivendo com mais nacionalidades, né? Com alunos de vários países. Então, são perfis diferentes, né? A gente sempre fala, não tem melhor nem pior, são perfis diferentes para atender a perfis diferentes de alunos também. E o Antônio perguntou se tem muito brasileiro. Não, tá? Em todas as nossas escolas, 90% dos alunos são americanos. Então, a nossa proposta é uma imersão na cultura americana. Mesmo em escolas que têm um número maior de brasileiros, que às vezes são escolas um pouco mais populares, escolas que os brasileiros gostam, não costuma ter mais do que 5 até 10 brasileiros por temporada, dependendo do tamanho da escola. A gente tem um limite de vagas, né? Então, as escolas disponibilizam pra gente um número X de vagas para brasileiros, e a hora que a gente atinge esse número de vagas, não pode mais matricular os alunos, justamente para não bagunçar o mix de nacionalidade. Então, os 10%, né, de alunos internacionais, é preciso ter várias nacionalidades, né? Então, a gente toma muito cuidado aí com essa questão do mix.
Ah, legal. É uma das principais perguntas, né? Se tem brasileiro, quanto brasileiro tem. Exato. Fuge. Essa é uma característica das escolas particulares. Então, alunos que querem fugir um pouquinho aí de brasileiros, realmente conviver com americanos, no caso das nossas escolas particulares, ele tem isso. Então, geralmente o aluno que vai para as nossas escolas é um aluno que quer essa imersão na cultura americana. Uhum. Tá, legal. E vocês têm, então, um programa de Teen Experience, né? Que o Mini High School, que eu fiz o treinamento Isso. do dia, eu achei super maravilhoso, muito legal ter essa oportunidade, né? De conhecer um pouquinho. Então, me fala como é que funciona esse programa. Então, esse programa o Teen Experience aí, né? Ele é um programa de férias. Ele é oferecido no mês de janeiro, dentro das nossas high schools. Então, geralmente quem faz esse programa aí, que é um programa de curta duração, é um aluno que não quer perder aulas no Brasil, né? Quer, de repente, se preparar para Enem, tá fazendo preparação para vestibular, ou mesmo um aluno que quer se formar aqui, enfim. Mas eu gostaria de ter essa experiência de high school. Eu gostaria de ver como é, né? Eu não quero deixar passar aí essa oportunidade. Então, geralmente o aluno que tem esse perfil faz esse programa de curta duração, e também um aluno que quer fazer um teste antes de fazer o high school completo, né? E por quê? Porque esse programa ele acontece em janeiro, porque nós estamos de férias, mas o americano não. Então o aluno tem a oportunidade de entrar na rotina normal da escola, ele pode participar das matérias, inclusive das eletivas que nós comentamos aí, incríveis. Ele pode praticar um esporte, as atividades extracurriculares. Então ele será um aluno de high school normal, só que durante ali o mês de janeiro, né? Então, se ele viaja no início de janeiro, ele volta no final do mês e dá início aqui ao ano letivo brasileiro em fevereiro, normalmente. Então, ele não perde aulas aqui. Ele tem a experiência do high school por um curto período de tempo, né? E aí a grande vantagem desse programa é que a gente comentou das 5 matérias obrigatórias, né? Nesse caso, nesse programa, o aluno não precisa estudar essas 5 matérias obrigatórias, porque ele não vai perder aulas daqui. Então, ele não precisa convalidar o diploma, que a gente chama. Ele não precisa fazer esse processo. Então, aquelas 5 a 7 matérias, ele pode personalizar ainda mais a grade curricular. Então, se ele quiser focar somente aí na carreira que ele quer seguir, ou realmente ele quer se descobrir profissionalmente, estudar várias eletivas, ou focar em artes, enfim, ele pode personalizar a grade curricular. Então, os alunos, por não perderem aulas aqui no Brasil, têm essa flexibilidade ainda maior. E é um programa de férias com americanos, né? Porque a grande maioria dos programas de férias acontecem em escolas para intercambistas, né? Então, o aluno acaba não tendo tanto contato com nativos. Já nesse programa, no Teen Experience, o aluno convive com aqueles 90% de alunos americanos, né? Então, aqui a ideia é que ele tenha um programa de férias flexível, personalizado e com uma imersão aí na cultura americana, né? O Rafael perguntou se precisa de inglês para essa opção. Não, tá? Também, se o aluno tiver o inglês básico, ele pode ser aceito. Todas as escolas que oferecem esse programa, que agora, no momento, nós temos 4 escolas com vagas, né? Todas elas oferecem o inglês como segunda língua, que é o English as a Second Language. Então, para os alunos que não têm um nível tão alto, eles são colocados aí nessa turma de inglês como segunda língua. E aí, o único ponto é que pode ser que ele não possa estudar mais matérias. De repente, alguma matéria que ele tem em mente, por conta do nível mais baixo dele, ele não conseguiria se matricular, porque a matéria pode exigir um nível mais alto de inglês. Então, isso também varia, né? Tem algumas matérias que são mais avançadas, mais complexas, então é importante o aluno ter um nível mais alto. Se o aluno tiver um nível mais baixo, o leque aí de opções de matérias será um pouco menor, mas ainda assim é super válido, ainda assim ele terá várias opções de matérias eletivas para fazer, né? Então, esse programa, além de um mês, ele tem 2 e 3 meses também, né? Para quem quiser estudar por um pouquinho mais de tempo. Então, nada mais é do que um high school de curta duração. Sim, é legal que realmente você já vai pegando essas matérias que você não sabe se vai gostar, você vai vendo como é que é realmente o high school, né? Não sabe como é que vai ser, e aí vai se preparando. Exato.
Ah, bem legal. Exato, e essa questão da preparação para o high school também é algo bem interessante. A gente tem alguns alunos que fazem esse programa pensando em, de repente, estender para o semestre completo. Existe essa possibilidade, tá? Porque ele embarca com o mesmo visto, ele embarca com visto de estudos, a carga horária é intensiva, então o visto deve ser esse, né, que é o F1. Então, alguns alunos embarcam para um mês, fecham para um mês. Se gostarem, eles podem estender, simplesmente faz aí o acerto da diferença na CI. Se ainda não se sentir preparado para dar continuidade, volta para o Brasil. Então, a gente teve alguns alunos agora em janeiro que fizeram essa extensão, já foram com essa pretensão, já pensando realmente em se eu gostar, eu fico. Caso eu acho que ainda não é para mim, eu volto para o Brasil. Então, é bem legal, porque tira aquele peso das costas que às vezes o aluno não sabe se dá conta de ficar um semestre fora, ou os pais se sentem inseguros, né? Então, é uma opção também para esse perfil de aluno. Ai, que legal. Bem legal saber dessa oportunidade, né? De você poder já acabar fazendo high school, porque você já está acostumado, já conheceu um monte de gente, aí, quero fazer, mas e agora? Gostei da casa de família, gostei da escola, né? Exatamente. Falando em casa de família, então seria o mesmo tipo de acomodação, né? A gente tem... Isso, exatamente. São 4 escolas, né? Como eu comentei. 3 são em casa de família e uma é boarding school. E aí é no mesmo formato. A única diferença aqui é que se for casa de família, o quarto seria duplo e não individual. Por quê, né? O nosso aluno desse programa de curta duração, ele vai entrar no quarto de outro aluno que já está lá pelo ano letivo completo, né? Então, esse outro aluno, claro, que autoriza isso acontecer. Então, o nosso aluno entra ali no quarto dele. E é bem legal porque ele acaba já tendo ali um amigo, uma pessoa que já conhece a escola, já conhece a cidade, já está familiarizado, né? E o Antônio perguntou se tem escola na Califórnia. Sim, para esse programa, 3 escolas são na Califórnia. Tá? Para o programa regular, nós temos cerca de 20 escolas na Califórnia. Então, na verdade, Califórnia é o nosso carro-chefe, é onde fica, né, a matriz da 3W, e é o destino mais procurado por brasileiro. Não tem jeito, Califórnia tá no coração do brasileiro. Então, a gente trabalha com muitas opções aí de escolas na Califórnia. Muita gente vem aqui, você fala Estados Unidos, você não precisa nem perguntar o restante, para onde você quer ir, né? Califórnia. Quer Califórnia. Legal. Bom, então a gente falou também dos destinos. Você tem mais alguma coisa que você pode acrescentar, André, sobre esse programa? O programa de curta duração? Achei super interessante, acho que vai... Isso, os dois, se você quiser acrescentar mais alguma coisa importante para os nossos alunos. Sim, eu acho uma coisa importante para os 2 programas é a questão da preparação para a universidade. Então, isso vale tanto para o aluno que quer fazer aí o programa de curta duração quanto de longa, né? Então, todas essas escolas da 3W são preparatórias para a universidade. Então, assim, fazer a universidade aqui no Brasil é bem diferente de fazer nos Estados Unidos. Aqui a gente se prepara para Enem, para vestibular, se passou no vestibular, ótimo, se não, tenta de novo, e é mais ou menos esse o caminho que nós seguimos, né? Nos Estados Unidos, não é assim que acontece. Então, eles não precisam fazer vestibular, mas eles precisam preparar como se fosse o currículo deles durante os 4 anos de high school. E o que vai nesse currículo? Todas as matérias que eles estudaram, a média de notas de todos os anos de todas as matérias, os esportes, atividades extracurriculares, trabalho voluntário, né? Então, tudo que o aluno fez durante a vida acadêmica dele ali no high school vai para esse currículo. E é por isso que a gente vê os americanos dedicando tanto aos estudos. Eles não estudam na véspera, não estudam para tirar nota da média e passar, porque tudo importa. Cada notinha que eles tiram ali importa. O esporte também é essencial para as universidades, né? O esporte é visto como liderança, como trabalho em equipe, iniciativa. Então, as universidades esperam essas características, né, dos alunos. E o trabalho comunitário também, que é super importante e faz parte aí da cultura americana.
Então, quando a gente tem um aluno que quer fazer universidade nos Estados Unidos, a gente sempre recomenda fazer essa preparação antes, né? Até mesmo quando a gente conversa com os diretores das escolas, eles falam, os brasileiros estão atrasados em relação aos americanos, eles estão se preparando desde o 9º ano. O brasileiro acha que vai chegar lá no 3º ano e pronto, entrei em Harvard. Não é tão simples assim. Existe todo um processo, mas não é impossível. Então, se o aluno for com pelo menos aí fizer 1 ano, ou de repente 2 anos de high school, ele consegue fazer uma boa preparação para a universidade. E as escolas têm essa preparação específica, né? Então, o conselheiro, o papel dele é também identificar como o aluno pode enriquecer o currículo dele. Então, o aluno quer fazer business em Harvard, por exemplo. O conselheiro, ele vai averiguar o que Harvard espera de um aluno, né? Então, o que é interessante para esse aluno ter no currículo dele e juntos eles vão trabalhar tudo isso durante o high school, né? Então, a gente tem muitos alunos que pensam em fazer universidade depois, né? E acabam fazendo o high school antes como preparação. Né? E o Antônio perguntou se tem algum ano que é melhor para fazer o high school. Não, qualquer ano é válido. Depende, se o aluno quiser fazer a universidade depois, eu recomendo fazer o high school o 2º e o 3º ano nos Estados Unidos, 2 anos de preparação. Geralmente os nossos alunos que pensam em universidade fazem esses 2 anos lá, né? Mas se pensa em fazer só um semestre, só 1 ano, eu acho que o importante é ter a experiência e não deixar passar. Porque o high school é um programa especial porque ele tem só um período ali, né? Depois que você se formou, deixar passar muito, você já não pode mais fazer o high school. Sim. Outros programas estão aí disponíveis, né, para você fazer a vida toda. E são programas incríveis também. Mas o high school é só nesse período, né? Então eu acho única. Com certeza, com certeza. E até pegando esse gancho, né? O aluno já formado, aquele aluno que se forma em dezembro, se quiser fazer um semestre começando em janeiro, ele ainda pode. Tá? Depois disso já não pode mais. Mas se a gente encaixar, né, o término do high school aqui com o high school lá, não tem problema. A gente faz um semestre aí direto e aí os alunos também podem fazer. Alguns preferem porque se formam aqui, aí querem ter a experiência do high school. Então é uma oportunidade, mais uma possibilidade. Tá. E uma pergunta, quando o aluno, então, ele faz... digamos que ele faz o ano aí com vocês. Ele vai ter o diploma americano ou não? Diploma de formato? Depende. Depende. Tem escolas que emitem o diploma com somente 1 ano de programa, mas a grande maioria, 2 anos de programa para emitir o diploma. Né? Então, aí o aluno deve estudar do meio do 2º ano, então ele deve estudar o 2º ano completo e o 3º ano completo nos Estados Unidos para adquirir o diploma americano. Até por isso, muitos alunos que querem fazer universidade depois fazem esses 2 anos, porque com o diploma americano em mãos é mais fácil ingressar nas universidades americanas, né? Com o diploma brasileiro é possível? Só que existe um processo aí de tradução, de convalidação, então é um pouco diferente. Tendo o diploma americano é mais fácil, né? O ingresso na universidade americana. Tá, legal. Bom, acho que a gente já viu todas as perguntas. Andréia, acho que é isso, então. Muito obrigada. Muito obrigada, Raquel. Foi muito legal. Obrigada, muito obrigada. Espero que tenha sanado aí as dúvidas. E se surgir qualquer outra pergunta, qualquer coisa aí que precisarem, eu estou sempre à disposição. Tá ótimo, muito bom contar com vocês. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Tchau, pessoal.